Olá, bem-vindo à 9ª edição do Fórum do Lago, Tocantins, Estado das Águas. Há 9 anos, a organização Jaime Câmara percebeu que a formação do lago da usina de Lajeado mudaria muito mais que a paisagem da capital e dos municípios atingidos. Junto com a geração de energia, viriam os impactos na vida de quem morava aqui. Impactos positivos, por exemplo, e os negativos. Mudanças radicais no dia a dia de pessoas que viviam na área inundada. Foi aí que surgiu o Fórum do Lago, um espaço para debater o uso sustentável do reservatório e do seu entorno, pois os desafios foram muitos até aqui. Tantas discussões já foram mediadas aqui mesmo no Fórum do Lago e muitas soluções também já foram propostas aqui, todas registradas e documentadas. Foram 39 meses de construção. A usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, mais conhecida como de Lajeado, empregou 6.200 trabalhadores. Para gerar energia suficiente para abastecer 5 vezes o Tocantins, uma muralha de concreto foi erguida, com 286 mil toneladas de cimento e 6 toneladas de aço, com capacidade para gerar 902 megawatts de potência. A obra teve estudos iniciados em 1974 e é considerada uma das maiores do Tocantins. Imponente, a barragem tem 29 metros de queda d'água. Em 2001, as comportas da usina de Lajeado foram fechadas e a água subiu e se perdeu na imensidão dos 170 quilômetros de extensão. Há 10 anos, Palmas, Brejinho de Nazaré, Miracema, Lajeado, Porto Nacional e Ipueiras se transformaram. Ganharam um pôr do sol de suspirar, admirar. À beira da água, na areia, momentos de contemplação. As praias no Rio Tocantins agora são permanentes. Areia, natureza e água fresca. Na água, uma trégua para o calor e esporte. Natação, canoagem, jet ski, parapente. Na areia, vôlei, futebol, bronzeado e brincadeira de criança. E ainda tem oportunidades para piscicultura, agricultura irrigada e, claro, turismo. Junto com as perspectivas, vieram os problemas. Foram necessárias desapropriações de terras, remanejamentos de povoados. A legislação veio depois da formação do reservatório e da ocupação do entorno. Em 2002, a Justiça mandou demolir o que foi erguido próximo à margem, em Palmas. Uma decisão contestada e derrubada, assim como as moradias. O governo do estado teve que indenizar as famílias. Enquanto isso, plantas aquáticas, as macrófitas, se reproduziam e tomavam conta da superfície. Tiveram que ser retiradas pela empresa que construiu a usina. As macrófitas já não incomodam mais. Depois vieram as piranhas. Medidas foram tomadas, mas a sociedade ainda está aprendendo a lidar com o perigo. Foi quando apareceram os primeiros problemas que a organização Jaime Câmara propôs um fórum para discutir formas de preservação. Em junho de 2003, foi realizada a primeira edição do Fórum do Lago, uso e ocupação legal e ordenada. Ao final de cada edição do Fórum do Lago, sociedade, poder público e ambientalistas assinavam um documento denominado Carta do Lago. Uma lista com propostas e metas para uso legal e ordenado do reservatório. Além das conquistas, ações que foram sugeridas e que saíram do papel graças à união de todos. No primeiro fórum, veio a necessidade de uma delegacia e uma vara judiciária especializada em meio ambiente. A delegacia já funciona. A vara judicial prometida ainda não foi criada. No segundo fórum, a palavra foi zoneamento. O plano de uso múltiplo do lago definiria onde cada atividade poderia ser explorada. Depois de muita insistência, o documento foi criado. Na terceira edição, o assunto foi educação ambiental. O barco Escola Nego d'Água foi uma conquista. E a educação ambiental também virou assunto obrigatório nas escolas públicas. A quarta edição foi a da geração de renda. A piscicultura foi a aposta e o projeto de tanques-rede mostrou nos estudos que tem viabilidade econômica. Agora faltam os estudos do Ministério da Aquicultura e Pesca para a implantação dos polos aquícolas. A previsão é para o ano que vem, finalmente a gente passa a ter uma data bastante concreta, né?
E a partir desse momento que se definirem as áreas para a implantação dos parques aquícolas, serão feitas as licitações. O empreendedor ele vai receber uma concessão para explorar o peixe, a piscicultura, durante um período, pode ser de 20 anos. A quinta edição tratou dos planos diretores das cidades impactadas e teve pedidos. A regionalização das discussões de acordo com as demandas locais. O fórum saiu da capital. Foram realizados os mini-fóruns e seminários de educação ambiental nas comunidades do entorno. Na sexta edição, foi solicitada a apresentação pelo Tribunal de Contas do Estado do extrato das compensações financeiras da usina. O tribunal ainda faz o levantamento das informações. Na sétima edição, dos assuntos foi o Fundo Estadual dos Recursos Hídricos, composto com recursos da compensação financeira que deveriam ser aplicados em programas de saneamento. O fundo foi recém-aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, com um montante de R$1,5 milhão. Na oitava edição, o assunto foi sustentabilidade. Era preciso gerar renda com piscicultura, agricultura e pecuária, mas com preservação. Ao longo dos 9 fóruns já realizados, participaram especialistas nacionais nas mais diversas áreas, palestrantes de outros estados, técnicos de instituições públicas e privadas, representantes de entidades municipais, estaduais e federais, trazendo contribuições, observações e reflexões sobre os aspectos que norteiam o lago. Nesta década de reflexões teve muito mais. A criação do Comitê de Bacias do Entorno do Lago e o Consórcio Intermunicipal do Lago. Esses comitês de bacias são órgãos gestores, colegiados, que têm como competência realmente a gestão dos recursos hídricos, como um todo, naquela área de atuação de cada comitê de bacia. Então, com isso, o governo muda um pouco o foco da gestão de recursos hídricos. Passa a não ser ele exclusivamente o órgão gestor, mas sim distribui essa responsabilidade com a iniciativa privada, que é quem forma o comitê, pelo poder público e pelas organizações civis não governamentais. Os prefeitos das cidades banhadas pelo reservatório se uniram e conseguiram resolver pendências da época da construção. O Fórum do Lago sempre teve a preocupação de que a comunidade pudesse desfrutar das belezas, explorar o reservatório para a geração de emprego e renda. Este ano, as discussões envolvem o plano estratégico da Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, política de águas, além da apresentação do Plano Estadual de Recursos Hídricos. O Fórum do Lago pode servir de referência para a discussão da exploração consciente dos recursos hídricos em todo o Tocantins. É a preservação aliada ao uso sustentável. Foram muitas as discussões, Muitas coisas que foram adiante, muitos impasses, muitas conquistas sustentáveis. E é para falar de sustentabilidade que estamos todos aqui. Então, aproveitem a oportunidade. Tenham todos um excelente fórum. A cerca já não protege mais os ataques das piranhas. A areia também precisa ser reposta. Um levantamento concluiu que serão necessários R$345 mil. A Prefeitura de Palmas cobra essa conta da Investico. Cobra também a compensação ambiental pelo cemitério São Miguel, na saída para Taquaralto, o mais antigo de Palmas. A Prefeitura de Palmas mantém o entendimento de que foi a represa no Rio Tocantins para a construção da usina que potencializou a elevação do lençol freático aqui no cemitério São Miguel. Por conta disso, solicita uma compensação da Investico, a implantação do cemitério Jardim da Paz, no valor de R$1 milhão. Pendências antigas de uma década continuam. Uma delas, a regularização fundiária urbana da Arne 64, a 508 Norte. Foram trazidos para cá moradores do antigo Canela, povoado coberto pelas águas do reservatório. Parte deles, até hoje, não tem a documentação dos imóveis. Tem gente que não tem habites ainda
e que no dia que aconteceu uma reunião aí uns 2 meses atrás, que veio representante da prefeitura e também representante da Invesco, aí eles falaram que vão entrar em contato com essas pessoas e vai começar a chamar, né, quem já está na fase final, para pegar esse documento e levar para o cartório, e que ainda não está, para dar andamento, dar continuidade e terminar com essa fase de documentação. E eles enfrentam outro problema, a indecisão sobre quem fará a rede de esgoto e o asfalto da quadra. Quando a gente cobra da Invesco, a Invesco diz que já pagou para a prefeitura na época, né? Quando cobra da prefeitura, a prefeitura fala que a Invesco é que tem que fazer, porque a responsabilidade é dela. Então a gente fica naquele jogo de empurra e ninguém sabe quem realmente a recorrer. A Prefeitura de Palmas também cobra da Invesco a drenagem no assentamento Mariana. Criado em 2000, o lugar abriga antigos moradores do povoado do Canela, impactados pela construção da usina. No total, são cerca de 14 famílias. Já o Ministério Público Federal cobra o cumprimento da lei. A Procuradoria ingressou até hoje com 90 ações, 14 só nos últimos 2 anos. Todas contra construções dentro da área de preservação permanente. Falta licença ambiental em todas e o respeito à faixa de preservação de 30 metros na cidade e 100 metros na área rural. O IBAMA continua acompanhando essas ocupações. Quando a gente tem notícia de que há alguma ocupação, a gente pede para o IBAMA ir ao local e verificar se efetivamente está ocorrendo. O IBAMA faz uma autuação administrativa, aplica uma multa e encaminha para o Ministério Público Federal uma cópia desse auto de infração, e o Ministério Público Federal vai tomar as medidas judiciais, pode ser tanto criminais quanto cíveis. Na área criminal, para pedir a aplicação de uma pena, e na área civil, para pedir a demolição da construção e a reparação do dano ambiental. O destaque da abertura do 9º Fórum do Lago foi a criação do Comitê das Bacias Hidrográficas do entorno do lago. Através do comitê, a gestão do reservatório vai ser integrada com a participação ativa da sociedade, usuários e poder público. O secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Divaldo Rezende, destacou os avanços ao longo destes 9 anos. Que avanços são esses? Primeiro, o funcionamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. O Fundo Estadual está operando, está com seu primeiro investimento já previsto, R$1,5 milhão para ser investido ainda esse ano. Nós temos aí o Comitê de Bacia, que foi uma demanda de primeira carta do lago, também em funcionamento, em avanço. Temos aí um sistema de gestão de recursos hídricos sendo consolidado, sendo implementado e sendo trabalhado de forma participativa com a sociedade e com os usuários. O governo apresentou ainda o Fundo Estadual de Recursos Hídricos com verba de R$1,5 milhão. Tudo isso 9 anos depois do primeiro Fórum do Lago, realizado em 2003. O fórum é uma forma de garantir a preservação dos recursos hídricos, discutir os impactos, as oportunidades para a população ribeirinha e definir as regras para a ocupação regular das margens dos 7 municípios do entorno do lago. O Fórum do Lago cresceu, ele expandiu. Perdeu aquele foco de buscar prejuízos e focar em uma realidade completamente diferente, buscando a autossustentabilidade do lago. Então, essa convicção que os prefeitos hoje têm, e que foi uma das maiores conquistas, de que nós temos que estar preocupados é com a autossustentabilidade do nosso lago. O Fórum já faz parte do calendário do Estado e é um dos principais eventos com foco no desenvolvimento sustentável do Tocantins. Tocantins, Estado das Águas. Este é o lema deste fórum, escolhido porque a água é o nosso principal recurso natural. É por isso que a partir do ano que vem, os habitantes de todas as regiões do estado vão ter a oportunidade de discutir a utilização dos recursos hídricos. A diretora da Unidade Tocantins da organização Jaime Câmara, Fátima Roriz, anunciou a criação do Fórum das Águas. O Fórum do Lago se transforma em Fórum das Águas, né? Depois de 9 anos de experiência, estudos, já está na hora, ele está maduro o suficiente para cuidar das águas do Tocantins, da Bacia Araguaia Tocantins, porque o nosso estado
está todo inserido na Bacia Araguaia-Tocantins. E são muitos reservatórios. Então essa experiência tem que ser levada para todo o estado. Após a solenidade de abertura, o gerente de planos de recursos hídricos da Agência Nacional das Águas apresentou o plano estratégico da Bacia Araguaia-Tocantins. O estado é o único do país que está totalmente dentro da bacia, que tem 920 mil quilômetros quadrados. Mais de 7 milhões de habitantes dependem dela. O planejamento de recursos hídricos é uma visão da bacia, né, da bacia hidrográfica dos rios Tocantins e Araguaia, e ele tenta compatibilizar todos os usuários. Então a ideia é que todos os usuários, para irrigação, para abastecimento humano, para navegação, geração de energia, que exista água para todos esses usos e que em quantidade e qualidade. Esse é o grande desafio do planejamento de recursos hídricos. Os índios Xerente de Tocantinha também participaram da abertura do evento. A terra indígena ela é mais preservada do que parques nacionais, parques estaduais. Então o objetivo nosso é que essa concepção se modifica durante o tempo, né? E que eles passam a também investir na preservação ambiental da terra indígena. O 9º Fórum do Lago vai até quarta-feira. Vão ser realizadas palestras, painéis e debates sobre uso e gestão da água, investimentos e preservação ambiental. São 918 mil quilômetros quadrados. A bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia é a maior do país com área de drenagem integralmente